Boa tarde. Vamos fazer a reflexão hoje dos estudos do Honório do Apocalipse, quando ele diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós notamos, diz o Honório, que realmente essas nuvens representam as dificuldades, representam os momentos de tumultos, aqueles envolvimentos que têm marcado assim, dentro de uma ótica do Apocalipse, como sendo um chamado ou uma ressonância das nossas ações de muitos séculos, como que surgindo em meio a determinados acontecimentos, mas vamos dizer, mais envolventes, acontecimentos assim mais difíceis, mais nebulosos. Todo olho verá. Nós notamos que esse olho, no singular, representa não a visão no seu sentido físico ou a capacidade de observação que é tradicional no nível dos sentidos, mas definindo que este olho, na sua essencialidade, ele não apenas trabalha todo o mecanismo do nosso sistema perceptivo e sensitivo, no caso, os nossos sentidos, como também trabalham para além desse contato mais objetivo, mais físico. Então, este ver do Evangelho, inclusive quem estava na reunião de ontem do curso, nós abordamos que aquele que vê mais vê mesmo, porque muitos veem, mas não enxergam. Então, esse olho é capaz de ver transcendentemente, muito para além de uma visão objetiva, lógica. Nós podemos compreender que essa passagem do Apocalipse, trabalhada pelo Honório, traz aspectos interpretativos bem sugestivos, já que as nuvens que trabalhamos outrora têm um sentido de sobrecarga ou reajustes que atravessamos na jornada do aprendizado humano, de modo a fixar os valores de natureza imortal. E o que nos chama atenção é a expressão "e todo olho o verá". Olho esse, como destacou o Honório, que está para além do instrumento do sentido humano, mas é o ver de modo profundo e de perceber além das aparências e ultrapassando as cogitações humanas. Muitos veem, mas não enxergam. Ainda vibram no acanhado trato com o mundo e interesses mais compactos. O olho que vê, de fato, já alcança proposições e realidades que transcendem o fluxo das equações terrenas em patamares sempre crescentes do prolongamento da vida universal. Quando Jesus congregava o povo simples, fazendo uma das suas exortações de amor e inspirações mais altas, Lívia, trajando uma veste mais modesta, para não se destacar entre outros, bebia cada palavra do Nazareno e em dado momento ele falou para ela: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Lívia apreendeu aquele ensinamento no mais profundo sentimento para as lutas do porvir,
E ao retornar à casa na companhia de Ana, sua serva, deparou-se com o marido enérgico, que lhe falou de modo irritado. Então, o que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? Públio respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre de minha presença, esquivando-te à minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuraram a Jesus nas margens do lago, identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares no momento, nessa província, a mais alta expressão política do império. É uma parte da obra há 2000 anos de Emmanuel. E aí o Honório vai prosseguir no estudo. Então, esse que é o processo. Então não adianta, possivelmente, nós teremos pouco resultado em nossa busca do estudo dessa obra, deste livro, se a gente ficar muito preocupado com os acontecimentos puramente de fora dos objetivos claros, porque atrás de cada acontecimento tem uma mensagem. Então, não apenas no que reporta a visão, que é, vamos dizer, um sentido que realmente define que foi praticamente um dos últimos sentidos, se não foi o último que nós conquistamos, mas definindo também que esse sentido, ele está falando da visão, ele faz um papel de percepção e um papel também detonador de ângulos novos da nossa personalidade, no que respeita à instauração de novas linhas. Então, o olho por excelência é a mente na sua essencialidade. Mas a mente naquele seu sentido para além do normal, caminhando para o transcendente. Então, é mais ou menos como nós observamos, embora ainda de natureza muito exterior, quando o médium, pela sua vidência ou clarividência, dá notícia de um fato à distância, ainda é o processo de extensão da visão objetiva. Não é por aí ainda. Nós estamos dizendo é quando o elemento às vezes pega, capta, se identifica e fala. Não sei nem como é que explica isso. Como vemos com o Honório, o estudo do Apocalipse não deve ser buscado no seu sentido de projeção, de acontecimentos retumbantes que estão por vir, vaticinando tragédias ou mudanças impactantes. Mas cada narrativa propõe uma mensagem de cunho espiritual e moral que há de nos guindar ao esforço de conquistas emancipadoras. Na sua trajetória de autodescobrir-se e desvelar-se, o ser caminha na expansão de recursos de percepção. E a visão, um dos mais importantes recursos nesse processo, vai tendo papel de conjugação de compreensão
do que se passa por fora de nós e o que sente por dentro da própria alma. E o benfeitor traz a grande contribuição de clarear que o olho é a mente em sua essencialidade. E a mente, se podemos dizer que é a cabine do espírito, não apenas identifica visões cada vez mais abrangentes de natureza cósmica e universal, mas, sobretudo, faz a leitura vibratória dos próprios arcanos de natureza psicológica e do sentir, interpretando a vida mediante a sua capacidade e alcance de enxergar. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal. Mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo, que não a compreendia e, adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário, no plano de suas resoluções. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Públio, dizendo as últimas palavras, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e eterno, que viera ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado em espírito novamente. Lá estava o mestre, em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fúlgido do firmamento constelado e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura: Filha, deixa que chore os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Não espere deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Um momento chegará em que te sentirás no acume das aflições. Mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos.